Então nós vamos falar o tema geral, o nosso tema é justamente sobre o livro de Apocalipse. Quando fala Apocalipse, o que vem à sua mente? Fim do mundo. Fim do mundo, o que mais? A salvação de Jesus. Salvação por Jesus, destruição. Então nós vamos entender o panorama geral do que é o Apocalipse. A ideia, quando nós falamos de Apocalipse, é justamente ver na nossa cabeça uma contagem regressiva para o fim do mundo. Agora, o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse? Porque quando a gente vai para a mídia, vocês vão lembrar do filme Armagedon, vocês vão lembrar dos filmes que tem, é sempre destruição do planeta, é meteoro, é catástrofe climática, é alienígena, mas nós vamos entender de fato o que a Bíblia tem nos apresentar sobre o Apocalipse. Pode passar assim, por favor, Luiz. Quando nós falamos do tema do Apocalipse, nós sabemos que muitos tendem a querer adivinhar o que vai acontecer. Não é à toa, se você pegar esse jornalzinho que a gente tem, esse mais baratinho, até hoje alguns acreditam em horóscopo. Se quiser ligar a TV de casa também para ir acompanhando, está vendo as costas. Então, tem gente que acredita em horóscopo, tem gente que tarô, tem gente que acredita em necromante e por aí vai. Agora, será que nós temos alguma condição de entender o que vai acontecer no futuro, que está à nossa frente? Então, quando nós olhamos para os livros proféticos, nós vamos entender que Deus nos deu uma forma para que pudéssemos estar aprendendo um pouco sobre o futuro, que pudéssemos estar preparados para o futuro. Se avançarmos no tempo, pode passar, por favor, nós vamos ver que algumas pessoas tentaram fazer isso. Um grande famoso é Nostradamus. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ouvir alguma coisa sobre Nostradamus, mas ele é um francês que dizia ter condições de prever o futuro. Então ele fazia poemas com 4, 5 estrofes, e ali ele falava que ele estava adivinhando o que ia acontecer. Depois que você pesquisar, você vai ver que os poemas eles sempre eram muito dúbios, e na maioria das vezes ele estava descrevendo algo que já aconteceu. Agora, há algum lugar que a gente consegue encontrar algo escrito sobre o futuro e que a gente possa confiar? Só o livro de Daniel, né? Daniel, Apocalipse, Isaías. Nós vamos entender esse contexto e ao longo dos estudos nós vamos ver se de fato o contexto histórico nos ajuda a confirmar se o que o registro bíblico disse de fato era verdade, ok? Então vamos lá. Convido você a fazer uma pequena leitura. Então nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 e depois nós vamos pontuar alguns detalhes. Semana passada nós usamos o livrinho, nós pegamos alguns tópicos. Então hoje eu vou convidar você para ir para a Bíblia, direto na Bíblia. Direto na Bíblia, capítulo 1. Se você tiver na sua caneta, ele pode marcar a sua Bíblia, pode rabiscar. Ao longo dos estudos você vai ver que a gente vai lá, vem cá, vai pegar elementos de outros livros, porque uma coisa que está clara na nossa mente. Se tiver alguma pergunta, gente, só levantar a mãozinha aí no chat, porque eu vou ver em algum momento, tá? E vocês também, se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Nós temos que lembrar que o Apocalipse foi escrito por quem? João. Por João. João Apóstolo, João Batista. João é de que nação? De que povo era João? Não, pastor. Onde Jesus? Judeu. Jerusalém, judeu. Então a mentalidade judaica é diferente da mentalidade nossa. Então, quando nós vamos para o texto bíblico, você vai ver que ele tem algumas figuras de linguagem que a gente não consegue entender. Você vai lembrar Jesus falando assim, em verdade vos digo. Se já é verdade, por que ele repetiu a palavra verdade? Porque na mentalidade hebraica, quando ele repete algo, é para dar mais ênfase, é para mostrar que é mais importante. Outra coisa, isso tem que estar claro na nossa mente. Na mentalidade hebraica, você não conta a história toda de uma vez. Você conta um pedaço, aí você repete o início
você fala. Você repete de novo e acrescenta mais um detalhe. Por quê? Fixar mais. Por quê, gente? Vamos lá também. Nós estamos em qual período? Eles estão no primeiro século. Hoje todo mundo tem condição de ler, escrever, tem papel. Naquela época a maioria das coisas eram decoradas. Não é à toa que os textos bíblicos viravam músicas, canções. Então, quando você vai repetindo e acrescentando, a pessoa conseguia ir decorando e entendendo a história. Ok? Olá, Neiva, boa noite, tudo bem? Pode ficar à vontade, qualquer dúvida, é só falar com a gente. Então vamos lá. Quem gostaria de ler aí o versículo 1? Podem acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 1. Ok? Quem gostaria de ler o versículo 1? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Ok, versículo 2. E que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto ao tudo que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então vamos lá, qual é o objetivo claro do livro? Revelar. Então no Apocalipse não tem nada de oculto, não tem nada de misterioso, e nós vamos ver ao longo dos estudos que tudo aquilo que é símbolo, a própria Bíblia vai dar a sua interpretação. Então, quando nós vamos para o Apocalipse, não tem nada desse negócio, não, mas eu preciso que Deus me revele agora, nesse momento, de uma forma especial. Não, tudo que tinha que ser revelado, Deus já colocou nas Escrituras. Então, nós só vamos fazer aquela conexão, ok? Agora, qual o outro objetivo desse livro? Para e agora, vai lá no versículo 19. Se você estiver acompanhando aí online, agora capítulo 1, versículo 19. Quem pode ler, por favor? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então vamos lá, qual que é a ordem que João recebe? Você vai escrever o quê? O que ele viu. O que ele viu. O que ele está vendo? As coisas que vão de acontecer. Não, tem mais coisa aí. E no Apocalipse tem que ser detalhista, senão não tem. Então o que são? É em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Presente. Presente de quem? De João. Então, quando João está escrevendo no Apocalipse, há coisas que estão acontecendo na época de João. Então, nós estamos falando que há coisas que estão acontecendo quando? Primeiro século. E há coisas que vão acontecer quando? No futuro. Então, o Apocalipse vai ter essas duas temáticas. Coisas que estão acontecendo ali, no período vigente da igreja, e coisas que vão continuar acontecendo ao longo da história. Pode passar mais um, por favor? Então, vamos lá. Versículos 4 a 8. Quem pode ler, por favor? No 1 mesmo? Isso, capítulo 1, 4 a 8. Acompanhe aí quem está conosco no formulário. Eu, João, a minha vida é diferente. Eu, João, escrevo as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os seios do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então olha só, ele já começa falando que, qual que era o contexto da época de João? João pegou e agora ele tinha que escrever para quem? As igrejas. Para as igrejas. Então quando nós olhamos, você vai ver que as igrejas, elas estavam numa rota. Aquela era uma rota comercial. Era só essas igrejas que existiam? Não.
Só que nós vamos ver ao longo dos estudos que cada uma dessas igrejas ela vai simbolizar uma profecia no momento presente, porque João fala que ele estava escrevendo o presente e ele ia simbolizar algo do futuro. Então, por isso que foram escolhidas essas 7 igrejas, porque o que estava acontecendo naquelas 7 igrejas iam representar o presente e também o futuro, ok? Pode passar mais um, por favor? E aí, uma da temática clara que ele fala é que ele estava anunciando o que ia acontecer quando? E aí eu pergunto, o que é o tempo do fim? Vai ser agora, então não era na época de João? Ou era no tempo de João? Quando é o tempo do fim? Agora. Pode passar 3, até ficar com as 4 imagens. Mais um, ok. Então vamos lá. Lembra que, eu não vou ter tempo agora, mas se você ler o último capítulo de Daniel, fala que o livro de Daniel estaria selado, Daniel ia descansar e o seu livro seria aberto no tempo do fim. Ok? Então usa a mesma expressão. João começa a falar de detalhes do tempo do fim. Quando a gente vai compreender esse tempo do fim? Hoje eu vou dar só o panorama, mas quando nós chegarmos no capítulo 11, nós vamos verso a verso para entender quando que começou o tempo do fim, ok? Mas quando nós vamos para Daniel, capítulo 8, há uma profecia de 2.300 anos. Ao longo desse tempo, ele chegaria no momento que é o momento da história que estaria conhecido como tempo do fim. Esse tempo do fim, nós vamos ver que ele começa justamente com a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa? Porque lá na frente, como eu falei, nós vamos voltar aos detalhes, só vou dar uma geralzão agora. A Revolução Francesa, ela quebra o paradigma que estava vigente até o momento. Quando Napoleão assume o poder, através do seu general, ele manda prender o Papa, ele cessa o poder da igreja, que era a igreja que nomeava reis, a igreja mandava não só no contexto religioso, como também no contexto político. Então, lá no momento da Revolução Francesa, você vai ter essa quebra de sistema. E ali, com os profetas, vamos entender que começa essa contagem de tempo do fim. Quando nós chegarmos em Apocalipse 11, que vai falar da besta do abismo, e o Apocalipse 10 falando de uma mensagem especial, nós vamos voltar no livro de Daniel e fazer esse paralelo, ok? Então, só para a gente ter esse acontecimento, quando João fala do tempo do fim, ele está falando de um período da história. Esse período da história é a partir de 1798, por assim dizer. E aí depois eu vou explicar por que desse período. Aí você vai lembrar de hoje, você agora fez sentido porque que você falou dessa data. Ok? Pode passar mais um, por favor? Então vamos lá. Como que o Apocalipse chegou até nós? E aí nós lemos os versículos de 1 a 3. Como que foi o trajeto do Apocalipse chegar até nós? Primeiramente, João recebe. Passa mais um. Passa mais um. Então vamos lá. Revelação de quem? Que quem deu para Jesus? Então você está vendo a figura de Deus. Que passa para quem? Jesus. Jesus passa para quem? O anjo passa para quem? E João para quem? Dos servos. E aí, alguns podem fazer a pergunta: quem é esse anjo? Você pode passar mais um, por favor? Mais um. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos ver que após a queda de Satanás, outro anjo começou a ter uma posição de prominência no contexto celestial. Todas as vezes que Deus tinha uma mensagem importante para entregar ao seu povo, ele usava um anjo especial. E aí, se você for em Lucas 1, versículo 26, já está ali, Lucas 1, versículo 26,
Quem pode dizer, por favor? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. E se você ler aí o títulozinho em cima, está falando do nascimento de Jesus. Gabriel aparece tanto a Maria como a José. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, quando Daniel estava em dificuldade de interpretar, Deus manda o próprio Gabriel para poder trazer a interpretação para Daniel. Então, todas as vezes que nós vemos uma mensagem importante sendo levada às pessoas, o anjo que entra em cena é o anjo Gabriel. Pode passar, por favor? Pode passar mais um? Olha o que diz o Desejado de todas as nações. Foi Gabriel o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem de Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou para revelar o futuro a João. Ok? Então, Deus deu para Jesus, Jesus passou para Gabriel, Gabriel para João, João escreveu e passou para nós. Agora, tudo que João viu, ele escreveu? Acho que não. E agora? Eu acho que sim. Acho que o básico ele escreveu sim, com certeza. Qual que foi a ordem que Deus deu aí para João? Falou para ele fazer o quê? Era notificar e escrever, correto? Tudo que Só que ele... aí vai ter um pequeno detalhe que lá na frente nós vamos ver que vai ter um trechinho que João vê, ouve, e quando ele escrever, a voz falou: não, João, isso aí você não vai escrever não, isso aí é só para você. Mas aí são curiosidades que a gente vai entender aí ao longo da história. Ok? Então vamos lá. Continuando então, vamos entender um pouquinho de quem era o apóstolo João. Pode passar, por favor? Pode passar. Então, o povo de Deus são as 7 igrejas. Nós temos aí no versículo 11 as igrejas que nós falamos, começando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Agora, quem era o apóstolo João? Pode passar mais um, por favor. Isso. Vamos lá. Quando nós vamos para Marcos capítulo 3, versículo 17, nós vamos encontrar que Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges. ou filhos do trovão. João é justamente aquele que se reclina ao colo de Jesus na última ceia. É aquele que saiu do discípulo do trovão para ser conhecido como discípulo amado. E João, ele vai estar nos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. João é aquele que está na ressurreição da filha de Jairo. Lembra que Jesus chama só alguns para perto dele? O resto ele manda sair. No monte da transfiguração, lembra que ele deixa a maioria dos apóstolos e chama só aqueles mais próximos para estar com ele. De novo, no Getsemane, nós vamos ver João o tempo todo ao lado de Jesus, junto à cruz. Ali o texto bíblico fala que quando Pedro entra para poder ficar ali onde Cristo estava sendo julgado, ele só tem acesso porque João estava lá dentro, e é ele que pede para que Pedro pudesse entrar. Ele estava o tempo todo acompanhando a Cristo. E na ressurreição, você vai ver que quando Maria Madalena vem falando que Cristo ressuscitou, Pedro e João saem, e quando Pedro caminha, João consegue passar na frente dele correndo e chega primeiro ao sepulcro. Ok? O que mais que a gente conhece sobre esse contexto? Então vamos lá. Pode passar 2, por favor. Qual que era o contexto da história? O livro de Apocalipse ele está no cenário em que o mundo era governado por Roma. Ok? Então o governo romano, pode passar mais um, por favor? O Império Romano começa lá em 753 a.C. Você tem um momento da monarquia, a ideia de Rômulo e Remo, e os que eram generais, os que estavam ali como reis. Depois você vai ter uma mudança, você vai ter a transição para a
você já com certeza já assistiu algum filme sobre isso. O próprio filme Gladiador, você vai ver que tem aquele momento das repúblicas, em que os senadores ditavam as ordens, só que de repente você entra no período do Império. E é nesse período do Império que o Novo Testamento é escrito, ok? Então, no período do Império, nós vamos ter, pode passar por favor, nós vamos ter os seguintes imperadores. Nós começamos com Augusto, depois nós vamos ter Tibérios, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Flávio, Domiciano e Nerva. E dos que estão aí para a história de João, do Apocalipse, o que vai nos chamar a atenção é Domiciano. Nero foi o responsável pela morte de Paulo. Ele manda decapitar Paulo. Nesse período já havia grande perseguição. A partir do ano 41, com Cláudio, já se começa a expulsar os cristãos de Roma. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 8, você vai ver que os cristãos foram expulsos de Roma. Priscila e Áquila vêm para a região da Ásia, Paulo se junta a eles. Isso está no período de Cláudio. E aí você vai ter a sequência, o julgamento de Paulo, o livro de Atos. Ele ocorre todo no período de Nero. Depois você vai continuar as perseguições com os outros imperadores. E o último apóstolo vivo era João, que estava ali no período de Domiciano. E aí qual que era... pode passar mais um, por favor? Qual que era o grande problema? Os imperadores romanos, eles exigiam adoração. E aí você tem o cristianismo que não era aceito por Roma. Por quê? O cristianismo pregava adoração a quem? A Deus. Ao único Deus. Então, o cristianismo, ou a religião da seita, como é chamado em alguns momentos, eles não gostavam porque eles eram contra o culto ao imperador. E aí Nero usou algumas artimanhas. Se você olhar ao longo da história, você vai ver que os cristãos foram acusados de alguma coisa. Primeiro, os cristãos eram acusados de ateísmo. Olha que interessante. O cristão acusado de ateísmo. Sabe por quê? Lembra dos primeiros mandamentos? Do decálogo. Vocês lembram do decálogo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás para ti Imagens e cultura. E o que tinha todas as outras religiões? Imagem e cultura. Então acusavam os cristãos por não ter imagem de que eles eram ateus, de que eles não acreditavam em Deus. Segunda acusação, eles acusavam os cristãos de incesto. Mas por que incesto? Porque chamavam uns aos outros os conversos de irmãos. E nessa de chamar irmão daqui, irmão dali, ele vai ouvindo isso hoje, 2000 e tantos anos depois, fala assim, é loucura. Quem vai acreditar numa coisa dessa? Agora imagina o imperador com ordem espalhando essas notícias. E a terceira coisa, acusavam os cristãos de canibalismo. Por que acusavam os cristãos de canibalismo? Essa prática a gente pratica até hoje. De comer carne nova? Não. Hã? Porque na Santa Ceia nós representamos o corpo e o sangue de Jesus. Então ele usou essa frase, essa representação, para acusar os cristãos de canibalismo. Não fazia sentido nenhum. Hã? Mas lembra do momento que Paulo começa a pregar em Atenas? E aí o povo faz um burburinho lá e começa a acusar ele de uma coisa nada a ver, e ele é apedrejado, queriam matar ele sem nem deixar ele explicar o que ele estava fazendo. Era o que acontecia. Os cristãos estavam com uma religião diferente, e o diferente incomodava. E aí, a maioria dos cristãos, aí você tem os apóstolos morrendo cada um de um jeito. E aí quando chega no momento de João, Domiciano ele queria dar uma lição de moral. Ele queria colocar medo nas pessoas. E aí o que ele faz?
ele pega o apóstolo João, manda ferver um caldeirão de óleo fervente e manda mergulhar João dentro do caldeirão. Praça pública, para mostrar isso vai acontecer com quem me desafiar. Só que aí tem problema. Quando ele faz isso, pode passar por favor? Quando ele faz isso, João sai intacto do caldeirão. E aí o imperador agora fica na encruzilhada. O que eu vou fazer com esse camarada? Porque agora ele é testemunha viva de que eu não consegui matar ele. E se eu tentar matar ele de novo, alguma coisa tem nele, porque ninguém sobrevive a isso aqui. Ele fica com medo, então qual que é a única forma que ele tem de se livrar de João? Passa mais um. Manda João para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha onde você colocava prisioneiros políticos. Vamos lá, naquela época não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha MSN, era muito uma cartinha. Como que você vai se comunicar com as demais igrejas se você está numa ilha totalmente cercada pelo oceano? Então, em uma ilha militar. Essa foi a forma que Domiciano achou para poder censurar João. E é neste contexto, tudo acontece justamente aí, na ilha de Patmos. Como nós lemos aqui no versículo 10, olha o que diz, aliás, nós ainda vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Volta aí no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. E uma coisa que vocês vão reparar bastante, nós vamos fazer muito uso da história quando nós estudamos o Apocalipse. Você vai ver que a história corrobora com o contexto bíblico, ok? Quem pode ler o versículo 9 e 10, por favor? Essa ilha de Patmos é onde? É na Grécia. Fica ali naquela península entre a Itália ali e o finalzinho ali da Europa. Okay? Eu devia ter colocado no outro mapa, mas não vai ter um pedacinho enorme. Hoje, essa foto aqui é mais recente, você vê que hoje é um lugar de resort, de muitos hotéis, mas naquela época era usado como uma ilha-prisão, porque não precisava você construir nada, porque ninguém ia conseguir fugir nadando, morria pela distância, e aí você tinha como isolar o pessoal que você não queria que tivesse fala, e nem queria que morresse como mártir. Porque muitos políticos naquela época, quando eram isolados, se eles morressem, as pessoas iam continuar ali usando ele como mártir. Ok? Então vamos lá, versículo 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aí, dá só uma pausa aí. Então, o próprio João diz que ele estava onde? Em Patmos. Nós temos documentos históricos que corroboram com a informação, ok? E ele estava em Patmos por causa de quê? Da palavra do Senhor, do testemunho de Jesus. Pode passar mais um aqui, por favor, Luiz? Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Mais um. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Isso aí. Então vamos lá. João dá alguns detalhes aí. Ele diz que ele estava como? Em espírito. O que é estar em espírito? Em comunhão. Vamos lá, lembra lá dos livros proféticos. Quando o profeta fala que ele estava em espírito, ele estava como? Em visão. Ok? Então toda vez que ele usa a expressão, lembra o Apocalipse, e isso é fascinante. O Apocalipse ele vai tirar diversas expressões do Antigo Testamento, várias e várias citações, e ao longo do texto nós vamos ver isso. Então quando ele fala assim, estava em visão, estava em espírito, quer dizer que ele estava em visão. Foi assim com Isaías, Ezequiel, entre outros profetas. Toda vez que ele falava assim, estava em espírito, é o momento que ele tem uma visão, ok? E em qual dia ele estava? No dia do Senhor.
E de acordo com o costume judaico, qual que era o dia do Senhor? Sábado. O sábado. Então, vamos lá. João estava em Patmos, no dia de sábado. Provavelmente ele estava na beirada do rio, cultuando, como Paulo fazia quando ele estava pregando o Evangelho. Achava um local tranquilo para cultuar a Deus. E aí ele tem uma visão. Agora vamos entender um pouquinho mais essa visão nos poucos minutos que nós temos ali. Vamos lá. Quem pode ler para a gente, por favor? Versículo 12. Perdão, versículo 11. Dizendo: o que vem escreve livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso. Versículo 12. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Essa é a visão que ele começa a ter. 7 candeeiros. Vamos lá, versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Isso mesmo. Quem que ao longo dos evangelhos se intitula filho do homem? Jesus. O próprio Jesus. Então você vai ver como que ele vai puxando expressões do texto bíblico, ok? Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. 15. Pode passar mais um. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa Ó. fornalha. Ó. A Isso. voz como voz de muitas águas. Ok. Próximo. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso aí. Então vamos lá. Olha as características. Então ele estava fazendo algo. O que esse ser estava fazendo? Ele andava no pelotão dele. Andava. Por que essa expressão andava? Lembra lá do livro de Jó? Fala que houve uma reunião dos filhos de Deus, e aí quando Deus pergunta para Satanás, de onde você veio? Ele fala o quê? De rodear a terra. De andar e rodear pela terra. O que essa expressão significava? Davi, quando ele estava lá no templo, o que ele costumava fazer? Saul faz a mesma coisa, se disfarça e começa o quê? Andar e rodear o seu reino. Isso demonstra o poder, conferir o que está acontecendo. Ao longo do contexto da história, você vai ver que isso era uma prática que os monarcas, os reis tinham. Eles saíam disfarçados, eles saíam andando pelo seu domínio para ver o que estava acontecendo. Então vamos lá. João deixa bem claro, Jesus pede para ele dar essa ênfase desse movimento, que é para mostrar o quê? Nós falamos que ele está escrevendo para 7 igrejas. Essas igrejas não simbolizam algo que está acontecendo no tempo de João e também acontecendo ao longo do tempo. Ou seja, Jesus está acompanhando o que está acontecendo no tempo de João e está acompanhando o que está acontecendo ao longo da história. Então não é um Deus que está parado, estático. É um Deus que acompanha o que está acontecendo ao longo dos 7 candeeiros, ao longo das 7 igrejas. Ok? Pode passar mais um, por favor? Parei no 3. Vestes talares é a ideia da veste do sumo sacerdote, todo sacerdote, como nós vamos lá em Hebreus. A mesma ideia da cinta de ouro era o que prendia ali a veste sacerdotal. O próprio Cristo, ele é dito que em Hebreus que ele é o sumo sacerdote, e outro momento que ele é o sacerdote, ou seja, Cristo se apresentando como o sacerdote, cabelos brancos como a neve. Essa ideia de branco é sempre a ideia de pureza, os olhos como chama de fogo, a ideia de um brilho. Lembra que o profeta, o João está vendo algo e ele vai descrever com aquilo que ele conhece na história.
Se fosse hoje, eu poderia falar, brilha como uma lâmpada de LED, ou alguma coisa do tipo. Mas naquela época, o que brilhava mais era fogo, latão reluzente, os espelhos eram de latão. Lembra que o espelho era de bronze polido? Faça, por favor. Pé semelhante ao bronze polido, ou seja, algo que brilha. Mais 15 minutinhos. A voz como o som de muitas águas, uma voz forte, estridente, 7 estrelas na mão direita. E aí nós vamos entender daqui a pouquinho o que são essas estrelas. Depois, da sua boca sai o quê? Uma espada. E aí nós vamos entender o que é essa espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol. Ou seja, a majestade do próprio Cristo. Ok? Continuando então, nós paramos no versículo 16, versículo 17. Quando eu o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o quê? Primeiro e o último. A ideia de eternidade. Só um ser divino pode ser o primeiro e o último. Continua, versículo 18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos e sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Isso. Mais uma vez, Jesus falando que ele tem o quê? A chave da morte e do inferno. A morte do inferno. Por que Jesus usa a expressão inferno aqui? Ou João usa a expressão inferno? Alguém aqui já foi no inferno? Eu já fui um carro de vez. Esse ano eu já fui no inferno. É a sepultura. Porque inferno, no contexto bíblico, no grego, significa sepultura. Não é aquele inferno grego que a gente tem do mundo dos artes, do mundo de artes. Então a palavra inferno significa sepultura. Então eu tenho a chave do quê? Da morte e da sepultura. Por que falar isso? Vamos lá, com quantos anos João está aqui aproximadamente? Nós estamos já no ano 96. Então João aqui já é bem idoso. E qual é o outro detalhe que nós falamos? Quantos apóstolos estavam vivos? Agora imagina só. João passou o tempo todo ao lado de Cristo, pregou, dedicou sua vida ao Evangelho, e ele foi vendo um por um os outros discípulos sendo mortos. Aí o imperador tenta matar ele, não consegue fazer o quê? Joga ele para morrer de velhice numa ilha. Imagina João longe dos amigos, sem possibilidade de pregar o Evangelho, se sentindo sozinho e abandonado. E aí, quando ele olha para trás, quem aparece para ele? O próprio Cristo, dizendo: João, eu estou vivo. Eu estive morto, mas agora estou vivo. E eu controlo a morte e a vida. Não precisa desanimar, não precisa ter medo. Eu estou no controle da história deste mundo. Jesus aparece para João nesse momento para trazer uma mensagem de esperança, de conforto para João. E quando nós olhamos no Apocalipse, nós vamos ver muitas vezes as promessas de Deus para aqueles que confiam. Se você lembrar, no versículo 3, fala que é feliz aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras deste livro. E caminhando para o final, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ok, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, são os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e
E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok, então o que são os candeeiros? As igrejas. Ele mesmo da interpretação. E o que são as estrelas? Os anjos. Agora tinha 7 anjos, tinha um anjo em cada igreja? Qual é o significado de anjo na Bíblia? Mensageiro. Ou seja, há um mensageiro que estará enviando as cartas em cada igreja. Viu como é que o próprio Apocalipse vai dando a interpretação dele? Então nós já sabemos que Jesus mandou essa mensagem para João. João ia agora transmitir essa mensagem às igrejas da Ásia, e essa mensagem ia ter um contexto atual, ia ter um contexto futuro, e que Cristo estava mostrando que ele estava acompanhando a história presente e a história futura. Ok? E aí, alguma dúvida até aqui? Deu para entender esse primeiro capítulo, esse primeiro panorama? Então, algumas curiosidades. Pode passar para mim, por favor, Luiz? Pode passar mais um até chegar no 7. Mais um. Então vamos lá. No Apocalipse nós vamos daqui a pouco encontrar as 7 bem-aventuranças, ou o momento em que as pessoas são felizes. São felizes aquele que lê, ouve e guarda. É feliz os mortos que desde agora morrem no Senhor. Aquele que vigia e guarda os seus vestidos. O que são chamados as ceias do Cordeiro. Aquele que tem parte na primeira ressurreição, que guarda a palavra da profecia, e aquele que tem as suas vestes lavadas do sangue do Cordeiro. Há mais um outro jogo de 7. E aí, pode passar, por favor? As 7 promessas. E aí nós vamos ver que para cada uma das igrejas há uma promessa. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que não sofrerá dano da morte, comerá do maná e ganhará uma pedrinha branca, dará autoridade, será vestido com vestiduras brancas, será uma coluna do santuário de Deus e reinará com o próprio Cristo. Então, ao longo dos próximos estudos, nós vamos ver cada um desses detalhes. Que Deus possa nos abençoar. Fecha com o último slide, por favor. Então, se nós pudéssemos pensar do que se trata o Apocalipse. O Apocalipse não se trata de destruição. O Apocalipse se trata de Jesus. Revelação de Jesus. Então, todo o contexto do Apocalipse é para mostrar para nós o que Deus tem feito pelo seu povo e como Deus vai estar atuando até os nossos dias. Okay? Alguma dúvida? Pessoal da telinha, alguma dúvida? Ficou bem claro? Ok. Então, nós vamos no próximo estudo, aí nós vamos usar o nosso livrinho, e daqui 2 estudos nós vamos entrar de novo no verso a verso, entender as cartas às igrejas do Apocalipse. Então, se tem um estudo que você poderia faltar, era esse. O próximo você já não pode faltar, porque senão você não vai conseguir entender a sequência dos estudos, ok? Que Deus nos abençoe. Eu queria te convidar para uma oração. Vamos encerrar com uma oração? Pastor, antes de você orar, a Paulinha mandou pedir um pedido de oração aqui, que fala da sobrinha dela, que chama Giovana. Ela tem 4 anos de idade e ela vai fazer uma cirurgia amanhã, 11 horas da manhã, é uma cirurgia de coração. Qual é o nosso menino? A menina chama Giovana Goldinho Teixeira. Giovana. Ela tem 4 aninhos. Então vamos colocar no nosso grupo de orações. E ela Vamos está aí, receber ela está o no site. Deixa eu ver. Paulinha está nos acompanhando aí? Vamos nesse momento interceder pela Giovana também. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pela oportunidade que temos, Senhor, de passar esse tempo estudando um pouco da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais. Te pedimos, Pai, que aquilo que estudamos aqui nessa noite possa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. E vivendo nesse mundo caótico como está,
que nós possamos ter a esperança acesa em nosso coração, com a certeza que o Senhor está no controle da história deste mundo e que muito em breve o Senhor estará retornando para nos levar para o reino dos céus. Pai, de uma maneira especial também queremos pedir para a pequena Giovana. Entrego, Pai, a equipe de médicos e enfermeiros que estarão à frente desse procedimento em tuas mãos. Que tudo seja feito, Pai, de acordo com a tua vontade e que o mais breve tua filha esteja de volta ao lar e que esse seja um testemunho do teu cuidado e do teu amor para esta família. Nos dê uma noite agradável e a tua paz, nós te pedimos por Jesus. Pessoal, ótima noite, fique com Deus. Até mais.